Aí ainda continuei pesquisando, porque me levou a essas questões sobre academia, né? Como eu falei, quem bate o martelo, quem define as regras, que dá para você ver que, infelizmente, o professor ele é só um advogado, vamos dizer assim, das academias de letras, porque está só defendendo as leis que eles ditam. E eu continuei ainda mais pesquisando e achei bem interessante também aqui na página da Wikipédia também falando sobre ele. E aqui aparece um pouquinho mais de informações para a gente dar uma observada. Agregando bem mais aqui no que já foi falado aqui pelo site da Confederação Israelita do Brasil. Outra coisa bem interessante que eu não posso deixar passar é essa informação aqui, viu? Várias palavras e conceitos de outras línguas. Lá também repete isso, presta bem atenção nessa parte aqui, viu? Que foram incorporadas dentro do moderno, né? Como aqui está deixando a entender. Aqui já no site da Wikipédia foi o linguista que reconstruiu, preste atenção nos termos, reconstruiu a língua hebraica no século XIX, criando o que conhecemos como hebraico moderno. Outra informação, nasce em território, pode ser como a gente já falou, né? Não nasceu lá, não estudou lá, não se graduou lá, tudo ele viveu na Rússia. No caso do então, do Império Russo. Então recebeu a mesma educação de toda criança do seu meio. Aquela parte que a gente já viu na outra página. Agora achei bem interessante essa outra informação que eles agregaram aqui, ó. E logo aprendeu o hebraico dos livros antigos. E olha aqui, ó, carece de fontes, ou seja, não tem nem fontes, isso aqui é uma estipulação, né? Estão estimando, estão estipulando. Ninguém sabe se isso realmente aconteceu. E logo aprendeu o hebraico dos livros antigos. Que livros eram esses? Eram livros puros, eram livros que realmente vieram dos pergaminhos, sem nenhuma alteração. Eu me fiz essa pergunta e cheguei a uma resposta também, que é a segunda resposta dessa parte do vídeo. Que livros foram esses? Será que esse livro que ele recebeu realmente tinha coisas puras da época, sem nenhuma fonte, sem nenhuma mexida, sem nenhuma tipulação? Vamos ver. Sendo que aqui já está bem claro, né? Carece de fontes, então a gente não pode levar como 100% de certeza. Com todas as músicas que ocorriam na época, contexto mundial, essa parte também foi bem comentado lá no outro, foi bem resumido. Ó, para bem que falou russo, francês e alemão, os judeus deveriam voltar à terra de Israel, formar uma nação e ter uma língua própria, uma escrita unificadora, e esta seria o hebraico, que também carece de fontes, né? Porém, o hebraico era até então um idioma sagrado usado apenas para estudar e orar. Concluiu que ele mesmo deveria ir às terras de Israel e começar a pôr em prática seu sonho, que também carece de fontes, mas eu achei interessante essa parte, um idioma sagrado usado apenas para estudar e orar. O que me faz pensar que deveria realmente estar num livro, né, ou em algum material realmente antigo, que não tivesse passado por nenhum tipo de manipulação, ou por nenhum tipo de mão errada que pudesse interferir nas palavras, na forma de escrita, ou eliminar uma palavra, eliminar alguma coisa desse tipo, como a gente sabe que realmente acontece. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que tipo de livro foi esse que ele teve acesso, esses livros antigos que ele usou? Será que chegou o mais puro na mão dele, depois de tanto tempo? Será que chegou vamos supor que essa folha que ele está rabiscando aqui, será que veio lá da época dos antigos? Eu fico com essa dúvida na cabeça. E eu vou te mostrar qual foi a resposta que eu achei aqui. Além de ensinar os jovens, queria também ensinar os adultos, e por isso passou a publicar seu próprio jornal, também como foi falado lá, em 1884. Escrito todo em hebraico, hebraico no caso que ele praticava. Continha tópicos de interesse do povo que morava nas terras de Israel, incluindo notícias internacionais e locais, como o tempo, moda. O jornal era também utilizado para introduzir novas palavras que não existiam no hebraico antigo, entre elas jornal, por exemplo. Então, aqui ele classifica que, em tese, ele usava o hebraico antigo, que na época já era uma língua morta, ninguém falava, ninguém conhecia, ninguém tinha muita familiaridade. Então, assim, acho que foi um desafio complicado, né? Você fazer um jornal num idioma que ninguém mais usa, ninguém conhece, num país que não é o seu.
E mesmo esse jornal conseguir crescer, ter público, né? Porque imagina você receber um jornal em japonês na sua casa se você não fala japonês. Então, ele conseguiu um fato bastante interessante. Outra criação em prol do desenvolvimento do hebraico foi o dicionário completo. Ou seja, ele criou um dicionário. Para você ver que não precisa você ser um graduado em letras, em linguística e nada para você criar o seu dicionário. Ele começou a montá-lo para uso próprio em Paris como guia para autoajuda, porém concluiu que seria bom publicar a obra para ajudar a todos que tinham o mesmo problema que ele, falta de vocabulário. Mas aí a gente fala naquela questão, como é que ele chegou à conclusão de se era com C cedilha, né, o exemplo, se era com C cedilha, se era com S, se era com Z, se era com H, se era com dois S, assim, como é que tinha essa definição dessa gramática, dessa ortografia, né? Porque ele fez por conta própria, ele fez como que tinha que ser. Então, se ele colocou lá casa com Z, seria casa com Z e acabou, ninguém podia discutir. Porque até então não tinha regra, ele não obedeceu nenhuma academia. Então, ficou só para você ver como existem essas pequenas brechas, né? Que a gente tem que realmente levar em consideração quando se trata de você crer 100% em informações que vêm de homens. O dicionário, de 17 volumes, só pôde ser concluído após sua morte, ou seja, nem foi ele que concluiu, não supervisionou a finalização, para dizer que ficou como ele queria, né? Mas por quem? Por sua segunda esposa e seu filho. Né? Carece de fontes, mas é o que diz aqui. Então, não pode ser atribuído 100% a ele, nem a culpa, nem os elogios. Esse é ainda hoje o único dicionário na lexicografia hebraica. Você sabe o que significa essa palavra lexicografia? Já explicou o que é isso? Isso também se aplica ao nosso idioma, né? A língua portuguesa. No site aqui da Conversa de Português, ele fala um pouquinho sobre a lexicografia, né? Que é como uma palavra vai parar no dicionário. E eu achei essa parte aqui, ó. Chamamos léxico ao conjunto de palavras de uma língua dicionarizada ou não. Ou seja, você pegou palavras, você organizou num livro, no seu caderninho, onde você quiser, ou seja, você está ali no caso fazendo um léxico de palavras da língua que você está falando, independente dela estar no dicionário ou não, dela existir ou não. A lexicografia é o campo de estudo responsável pela elaboração dos dicionários. Para você ver que existe até uma ciência, né, uma área que estuda essa criação de dicionários, seja por professores ou não. A Academia Brasileira de Letras apresenta a seguinte definição. Vocês estão vendo aqui quem determina as regras, no nosso caso, a língua portuguesa, que fique bem claro para você, ó, qualquer professor tem que defender a advogada dela, tem que responder, tem que obedecer as regras dela. Apresenta a seguinte definição: por lexicografia se entende a arte de fazer um dicionário e por lexicologia a ciência que estuda e descreve o léxico de uma língua, ou seja, o processo que é usado, como se chegou nessa conclusão desse dicionário. Então, aqui estuda e descreve, e no caso, a lexicografia, né, é essa arte, é esse processo, é como você chega nesse dicionário. E por isso que existem um idioma e vários dicionários. E existe quem manda nele, né, quem determina as regras. Para um professor que é academia, que a gente já falou aqui como é que ela funciona, e se dá ou não para acreditar 100% nela se você está buscando entender nomes ou situações que envolvam a escrita, as regras de gramática e ortografia envolvidos com assuntos religiosos. Dá para ver que não está batendo uma coisa com a outra. Então, o cara foi uma grande referência, né? Como deu para ver. Mesmo que não tendo nascido lá, mesmo que não tendo sido criado, ele aprendeu o hebraico dos livros antigos. A gente não sabe que livros foram esses, para bater o martelo 100% que foram históricos, para defender toda essa base dele. Só que até aqui já ficou respondida, né? As duas primeiras perguntas que a gente começou aqui, né? Quem era esse cidadão? Como é que ele interferiu nisso, né? E que hebraico foi esse que ele reconstruiu? Que hebraico foi esse que ele ressuscitou? Então, para mim, ainda ficou vago, ainda ficou aberto, tá certo? Ele aprendeu dos livros antigos, que não tem fontes. Que livros antigos eram esses? Da onde veio? Como se prova que eram os livros realmente da época? Não, sem nenhum, ele não pegou já um material manipulado, já um material destruído, já um material
sem fontes assim puras.